tudo bom com vocês? Espero que sim, pois comigo está tudo ótimo. Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como eu faço as minhas capas e tal. Pra quem não sabe, meu estilo de capa é de Round 6, que é uma série, um dorama do YouTube, na Netflix, que é super legal e eu super recomendo essa série. Bom, é isso, vamos pro vídeo. O primeiro app que a gente vai usar é o PixArt para tirar o fundo e também escolher a foto. Ou senão você pode escolher uma foto no PixArt, não. É PixArt mesmo. Aí você vai escolher a foto no Pinterest ou senão no próprio PixArt. Que aqui no próprio app, tem fotos de fundo removido. Bom, para você achar a foto com fundo removido, só vir aqui em stickers e pesquisar o nome da pessoa que você quer. Aí eu vim aqui e pesquisei o nome da pessoa que você quer. No caso, o meu tá salvo aqui, que é da... eu não sei falar o nome dela, desculpa. Mas eu não sei falar o nome dela e tal. Aí é só você procurar a foto e tal. Aí você... escreve aqui, eu vou explicar Squid Game. E vou pegar outra foto e tal. Aqui. Porque aquela eu vou usar pra outra capa. Que eu gravei um vídeo hoje, que é um exposit. Então, basicamente, eu vou postar aquele vídeo antes e esse vídeo depois. Aí você procura aqui a foto que você quer com o fundo removido e tal. Aí é só você clicar na foto e vai aparecer com o fundo removido. Eu peguei essa daqui que eu achei bem legalzinha. É isso. É isso. Aí você aperta aqui em salvar. E depois vai vir aqui, que vai salvar, e também você pode ir pro outro aqui, que é a mesma coisa que esse, só que esse aqui é mais rápido e tal. A foto com fundo está confere agora. Falta você fazer a base, que você vai pegar o Pixelab pra fazer a base da nossa capa. Que a gente, ele é pra Android, não sei se dá pra iOS. Se dá pra iOS e tal, é muito legal e tal. Bom, aqui, calma aí. Aí você vem aqui, nesse negocinho aqui. E vem aqui em importar e você pega a foto sem fundo que você pegou. Bom, aí você coloca assim, mais ou menos. E você coloca assim. Bom, ficou assim. Agora é só você vir aqui, apertar a imagem e salvar a galeria. O próximo app que a gente vai usar é o Ponto. Bom, no YouTube tem vários pontos personalizados que você pode instalar e baixar, etc. Eu tenho um ponto aqui que foi eu mesma que fiz. Esse aqui que foi eu mesma que fiz nessa piloto que tal. Se vocês quiserem, eu libero pra vocês. Bom, você vem aqui e aperta aqui que você vai pegar a foto que você fez a base da capa. Bom, eu esqueci de ensinar vocês a colocar a cor, calma aí. Eu esqueci de colocar a cor, gente, desculpa. A gente vai aqui no Pixelab de novo. E pra colocar a cor é muito fácil, ok? Pra colocar a cor, a gente vai vir aqui nesse negocinho parecendo tipo duas camadas. E a gente vai aqui em cor. E vai aqui no mais. A gente vai apertar aqui nesse mais aqui. E vai nesse negócio aqui que parece uma caneta, sabe? Aqui. E vai pegar a foto, que é essa daqui. Você vai colocar aqui. E você coloca aqui no mais claro. Do jeito que você quiser. Bom, no meu lá já tava no jeitinho. E tal. É isso. Vamos voltar. Bom, gente. Aí você vem aqui. E vai em fonte. Você primeiro vai pegar uma combinação de emojis, sendo no YouTube ou qualquer combinação, ou você mesma pode criar. Depois de colocar sua combinação de emoji, a gente vai em fonte e vai apertar em iOS e tal. Se você não tiver, então, desculpa aí.
Se não tiver a fonte que várias e telas, o ponto personalizado, você pode baixar no da fonte, que eu já ensinei a baixar fontes no da fonte, eu acho. Se não tiver ensinado, eu vou ensinar um dia, tá bom? Aí você pega a fonte de OS e vai colocar o tamanho que você quer. Sim, você pode colocar também várias outras coisas. Você pode acrescentar mais alguma coisa, sabe? Eu vou acrescentar alguns emojis aqui, pois está muito pouco esse tantinho aí só. Uma outra combinação de emojis, tá bom, gente? Bom, depois que você fez isso, a gente vai aqui apertar em Doni e você arruma onde você quer agora. Agora ficou muito mais ok, né? Só arrumar aqui direitinho. Você arrumou direitinho e tal, a gente vai clicar e vai em Style. Style aqui. E vai em Shadow. E vai colocar, e eu deixo assim, você clica no Shadow. E você clica aqui na cor que você quer. Que você quer não, a cor preta. E ela vai ficar assim, vai assim mesmo. Ou senão você pode fazer do jeito que você quer, mas assim, eu acho mais bonitinho. Aqui, alguns pontos tem gente que arrastar pra cá e vai ter a função de copiar, mas o meu não tem essa função, então você vai fazendo isso, embaixo e no lado. Aí você coloca aqui a medida que você colocou antes, que o meu é 29, e vai ficar assim. E você vai colocar aqui o shadow, você vai colocar em shadow e tipo em tudo. O shadow você coloca em tudo. Nos emojis e também você coloca em outra coisa. Aqui a gente vai colocar, você pode colocar 3 emojis ou 4, você que decide. E você coloca, eita, você coloca aqui, ó. Você coloca aqui. E a gente vai clicar aqui no lápis e você vai aqui em fonte e vai colocar nessa fonte aqui, ó, Black Slender. Nessa fonte aqui, eu não sei como se fala, ok? E você vai escrever seu título, mas antes você dá um espaço, tá bom? E você fala, escreve como faço minhas capas. E você arruma assim, sabe? Aí você arruma aqui e tal e coloca o jeito que você quer. Eu vou colocar aqui no 30. Não, vou colocar no 29. Vou colocar tudo no 29 para ficar melhor. E você aqui faz isso daqui pra você conseguir colocar o seu nome na capa. Ou senão você pode colocar também aqui embaixo, que fica bem melhor. E a gente vai no mesmo a gente foi em Styler. Então, você vai aqui em Styler. E agora a gente vai em Create Color. E vai a cor branca e depois a cor azul. Ou senão a cor que você tá usando e tal. E daí é uma cor que basicamente tu escolhe. Pode ser mais claro ou mais escuro, tanto faz, ou senão pode ser da mesma cor, ok? E a gente vai aqui em Stroker. E vai colocar assim. E vai em Shadow e coloca assim. E vai em espaço e coloca -10. E fica assim. Agora você arruma onde você quer. Assim. Eu vou mudar aqui, eu vou escrever como fazer capas do estilo colocar aqui eu tela. Bom, aí eu vou aumentar aqui, vou deixar assim, no 30. E você faz o mesmo aqui, vai colocar no 30. Aí você faz isso aqui. E você coloca aqui o stroke e o shadow e o spacing, que é no -10. Você não coloca cor nessa, ok?
você vai aqui arrumando até você achar o que tá legal, ok?